Olá, mamães! Hoje a gente está aqui no Escrita por Luz para falar de um tema bastante pedido para as tentantes. Hoje o tema vai ser FIV. Trouxemos uma pessoa especialista nesse assunto, que foi uma tentante, assim, com muita esperança, com muita perseverança, que foi atrás e fez muitas FIVs. Eu vou contar para vocês, não vou dar spoiler. Ela é maravilhosa, empresária, cofundadora da Enlace Gestão, é a Fabi Lopes, e ela vai contar pra gente como que foi hoje ter as gêmeas depois de 8 FIVs. Vamos lá? Vamos receber hoje a Fabi Lopes. Como poder amar alguém assim, se nem ao menos seu sorriso ele deu pra mim? E aí, como é que você tá? Tudo bem, e você? Também. Delícia, é um prazer estar aqui com você hoje e ver todo esse sucesso desse novo projeto. Obrigada. Delícia. Eu pensei assim, quem que eu vou chamar para falar das tentantes, para representar, né, essa classe que Isso aí, a gente muita não gente que fala sofre. tanto, mas né, assim, eu já até passei também por alguns percalços aí, tudo, e eu entrei nesse mundo das tentantes e eu sei como que Com certeza. que é, né? É doído, é como sofrido, que é um né? desafio, assim, pessoal, emocional, muito grande. E a Fabi vai estar aqui hoje para contar da gente. Fala um isso pouquinho mesmo. sobre você primeiro, para se apresentar. Então, eu tenho 45 anos, eu fiz 8 FIVs, sou casada com o Rodrigo, a gente fez 8 FIVs e consegui ter as meninas com 43 anos. E foi um processo muito delicado, muito desgastante, eu nunca perdi a fé. Mas eu tenho que confessar que na última vez eu falei, agora eu cansei disso tudo. Porque só quem passa pelo processo de FIV, que você toma injeção para ver se vai ter ovo. Aí depois você espera para ver se multiplicou. Aí você espera para ver se inseminou. Aí você espera para ver se implementou. Então, é uma espera constante. É um processo realmente que desgasta em todos os sentidos. Nossa, e 8 vezes? Não, psicológico, financeiro, emocional. Então, você tem que estar muito equilibrada. Eu sempre tive o pé muito no chão, muito tranquila, mas no final, emocionalmente, eu estava cansada. Claro. Na 7ª vez, eu já estava cansada. Você tá louco. Não tem condições. Aquela cai 7, levanta 8, literalmente. Literalmente. E aí, na 7ª vez, foi no meio da pandemia, Rodrigo virou pra mim um dia e falou assim, então aí quando a gente tiver filhos, eu falei, que filhos? Você tá louco? Isso aí já ficou no passado. Já era, eu tinha feito plástica. Eu tinha engordado 12 quilos, porque depois da 7ª, tanto hormônio, eu tinha engordado 12 quilos. Eu falei, não, vou fazer plástica, fiz plástica na barriga, fiz plástica na mama. Eu falei, não quero nada disso. E ele, então quando a gente tiver filho, eu falei, não, a gente não vai ter filho. Ele falou, vai. Eu falei, não. Eu falei, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tentar a última vez. Olha. E aí a gente muda de cidade, muda de cabeça, muda de tudo, não conta pra ninguém. E aí, nesse dia, eu falei, meu Deus do céu, será? Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer. Se a gente não conseguir, nunca mais a gente fala disso e vamos cumprir a vontade de Deus e tá tudo certo e a gente vai ser feliz da mesma forma e vamos, sabe, curtir os sobrinhos. Tipo, a gente vai ter nosso sinal. Vamos ter nosso sinal. É a última vez, a gente vai tentar, esse é meu limite. Esse é meu limite. É porque, gente, 2 vezes, 3 vezes... Não, já desgasta. A descarga, o tanto de hormônio... E isso do corpo também, autoestima, tudo. Não, e frustração. E aí você vê todo mundo engravidando à sua frente, aí você vê seu tempo passando, e você fala, não, agora, quando eu fiz 40, muita gente me falava, não, então agora já deu, né? Eu falava, gente, mas eu não posso tentar mais? E foi por aí, com 40 eu parei de tentar. Nossa, mas isso é uma crença muito limitante, Nossa. né? A pessoa chegar pra você e falar 40 já deu. Não. Quem sabe da nossa vida é a gente. Se eu te contar as coisas que as pessoas falam pras tentantes, que sem saber... Que sem isso, querer. Vezes, sem querer, sem maldade nenhuma. A pessoa não tá falando de maldade, mas que às vezes, sabe, aquilo machuca aquela pessoa, que ela não tá passando por esse processo porque ela não quer. Sim. Então, assim, foi um processo delicado, sim. E aí eu falei, então vamos fazer. Pois bem, minha filha. Pois bem, quando o universo e Deus querem, tudo acontece. Aí Maite e Maria estavam esperando ali, gente, naquele momento. Não, era pra ser, né? Aquelas bonecas. Era pra ser. E como é que foi? Conta um pouquinho pra gente. O que vocês fizeram? Eu acho que eu fiz algumas coisas. Eu não gosto, Rê, de dar fórmula de sucesso pra nada. Uhum. Quando eu engravidei, aqui, principalmente nossos amigos, Belo Horizonte, foi muito reboliço, porque muita gente sabia da nossa história. E aí, muitas tentantes me mandavam um direct. Muita gente me mandava direct perguntando onde que foi, que médico que foi, que remédio você tomou, não sei o quê. E eu tomei uma decisão de não ficar falando desses detalhes. Por quê? Porque eu acho que tem muito mais
É muito pessoal também, né? E tem muito mais pontos a serem analisados que simplesmente você trocar de médico ou de remédio. Então, primeira coisa, eu acho que foi porque tinha que ser. Com Porque certeza. a minha história estava escrita dessa forma. Segundo, eu acho que tinha que acontecer a maturidade do casamento. A maturidade em todos os sentidos de um relacionamento. E hoje eu vejo que se eu tivesse engravidado desde a primeira FIV, estaria tudo errado. Então, a primeira coisa é que a gente não tem um pingo de fé. Eu acho que o ser humano, me incluindo totalmente nisso, a gente não tem um pingo de fé. Que se a gente acreditar que aquele plano tá pronto, tá esperando e é aquilo, por mais que a gente esteja sofrendo, a gente vai ter um pouquinho mais de alento no coração. Então, a primeira coisa foi porque tinha que ser. Porque era a época certa, porque eu passei por excelentes médicos aqui em Belo Horizonte, eu acabei fazendo a última em São Paulo, excelentes médicos em Belo Horizonte, excelentes tratamentos em Belo Horizonte, mas realmente aquela era a minha hora. Não era o momento daquela... É aquela famosa frase, Deus escreve certo por linhas tortas. Exatamente. Mas eu fiz algumas coisas também que eu também não posso falar que é fórmula disso ou daquilo, mas que eu acho que contribuíram. Eu limpei muito o meu organismo. Eu fiz um tratamento de nutrição com a Aline Urzedo, que é minha nutricionista. Maravilhosa. Maravilhosa. Tá no meu grupo, tá no nosso grupo de mães. Eu que coloquei. Eu tô aqui falando, ela tá no meu grupo de mães, mas a Fabi também tá, porque a gente ficou grávida juntas. Inclusive, nós somos as comunidade. primeiras da comunidade, né? Você teve ideia e me colocou e veio... a Ju, e veio Noronha. a Ju. E depois vieram 60. Vieram 60 mães. Nossa, aquele grupo doidas. é maravilhoso. Maravilhoso. Gente, eu pus a Aline naquele grupo, porque ela é maravilhosa. E o legal é isso, porque tem uma nutróloga maravilhosa no nosso grupo. Tem pediatra, tem empresária, tem psicóloga. E aí a gente vai compartilhando as dores, as conquistas, as alegrias. É bom demais. E é por isso que eu falo tanto que é importante a comunidade para ajudar as mães. Inclusive, se vocês quiserem, tá aqui embaixo o link para vocês terem acesso. Claro que tem regras, porque são mães de primeira viagem. Então, mamães que engravidaram esse ano, vai ter um grupo lá para vocês especial, com as mesmas idades estacionais, ou um pouquinho na frente, um pouquinho atrás, porque também não tem jeito de ser muito certinho, mas que vocês vão viver as mesmas experiências e troca, que é maravilhoso e que a gente, assim, indica de mão cheia que mudou nossa vida. Vamos continuar mudou nossa vida e que é um projeto maravilhoso seu, e agora que vai ficar mais legal ainda, com mais conteúdo ainda para essas mães todas não se perderem, né? Porque mãe de primeira viagem faz um tanto de coisa errada, né? E o pessoal pergunta, mas você não vai fazer pra segunda viagem, terceira viagem? Mas eu falo, a primeira viagem, não é. A gente chega, a mãe de primeira viagem é tudo louca. Tudo louca, tudo perturbado. De gêmeos, então, meu filho, Pinel. Nossa Senhora. Então, assim, ajuda demais esse apoio, né? Exatamente. Mas volta lá, vamos lá. Como é que voltar. foi? E aí, eu fiz um trabalho com a Aline de 3 meses antes. Só ela sabia que eu ia fazer a FIV. Ninguém sabia, ninguém. E eu fiz um trabalho com ela para limpar o meu organismo. Então, eu fiz um detox mesmo de vários nutrientes e, quer dizer, repus vários nutrientes e fiz um detox de muita coisa no meu organismo. E eu acho que eu cheguei com um organismo mais preparado para isso. Depois da implementação também, eu fiz outro trabalho nutricional com ela para garantir a nidação, que é aquele processo mesmo, né, dentro do útero, que eu também acho que ajudou muito. E eu também tive a ajuda, a Isabela, sabe a Isabela da Padaria Vianney? Sei. Maravilhosa. A Bela tinha acabado de ter 3 meses antes. A diferença dos nossos gêmeos são gêmeos, assim, né? E ela estava grávida, eu tentando e tal. E ela me ajudou muito também pra gente poder começar a atrair do universo o que a gente quer. Não que eu não fazia isso antes. Mas eu entreguei. Ela intensificou, né, sua vontade ali. Eu li um livro que chama Você Pode Mudar Sua Vida. As tentantes, por favor. Você Pode Mudar Sua Vida. É um livro baratinho, mas é um best-seller mundial de uma mulher exatamente que faz esse trabalho com as mães tentantes e que se começa a reprogramar seu cérebro para receber aquele serzinho novo. Olha que legal. E eu comecei a fazer isso muito dentro de mim, sabe? Para poder me preparar. E quando eu implementei as duas, naquele momento eu parei e depois eu vou contar até como que eu escolhi o sexo, porque eu escolhi. Eu parei e fiquei 48 horas lá em São Paulo no hotel e eu fiquei só mentalizando. Eu coloquei cheirinho no quarto. Eu comprei 2 roupinhas. Gente, é o poder do segredo mesmo. Eu fiquei olhando ali
pro embriãozinho sendo formado, porque eu filmei isso, que você pode filmar. Sério? Pode, eu Eu tenho. não sabia. Desde a hora da Eu quero ver. fecundação, que é a coisa mais linda do mundo, eu posso te mostrar. Meu Deus, Desde a depois hora tenta da disponibilizar Vou aqui. colocar. Desde a hora da Sensacional. fecundação, ele fica 5 dias filmando, que é o tempo até ele virar blastocisto. Então, esses 5 dias, ele ficou filmando, então você vê multiplicando a célula. É a coisa mais linda do mundo. Eu ficava vendo aquele Mas você vídeo. colocou 2. Coloquei 2. 2. Eu tive 4 embriões no final, que estavam bons. Outros eu tive que descartar porque estavam com síndrome. Os perfeitos, os que eram implantáveis. Deve ser implantáveis. Implantáveis. Isso. Os implantáveis foram 4. Foram 4. Desses 4, você sabia o sexo? Sabia. Era um menino que estava com a classificação excelente, 2 meninas muito boas Que e uma menina doideira. boa. Eu pus as 2 meninas muito boas, porque eu queria tentar uma menina. Eu falei, Rodrigo, vamos pôr uma menina e um menino. Ele falou assim, não, eu acho que você quer tanto uma menina de primeira, Coloca. que eu acho que vamos colocar 2 meninas, que eu acho que vou ficar super feliz também. Nossa, eu não imagino Maria sem meter. Não, tem jeito, né? Era pra ser. né? Era pra ser. Que loucura. Era pra ser. E aí você escolheu as 2. Aí eu escolhi as 2 e implantei. E aí foi uma gravidez que eu tive que ter muito cuidado. Por quê? Porque eu já tinha 43 anos. Era uma gravidez de risco. Era uma gravidez de alto risco, pela idade, por ser gemelar. FIV. Então, FIV, gemelar e pela minha idade. Então, eu não pude, por exemplo, fazer exercício físico. Nunca fiz nem caminhada. Mas você espoletava. Mas eu trabalhava. E eu vou te falar que minha médica maravilhosa, o que ela fez? Ela falou assim, como ela sabia que eu era workaholic, muito agitada. É melhor você ficar trabalhando que sua cabeça. Ela falou assim, eu vou deixar você trabalhar. Você vai sentir na hora que você precisa parar. Corpo é sábio. Qualquer médico, eu acho que falaria assim, não, você não pode trabalhar, você tem que ficar na cama. Ela ia ter me matado. Eu não ia aguentar uma gravidez assim. Eu sei porque o meu fez a mesma coisa. E foi a melhor coisa. pra Ela me cabeça. deixou trabalhar, até não, por exemplo, ela me deixou, depois dos 3 meses, ela falou assim, não, você pode fazer uma caminhadinha de meia hora de leve. Com 10 minutos, eu falei, eu acho que eu tô cansada. Eu liguei pra ela e falei assim, acho que eu não vou caminhar não. Ela falou assim, que bom, então tá tudo certo. Ela sabia que eu ia ficar cansada. Ela liberava, mas você entendia onde era seu limite. Exatamente. Maravilhoso. Eu trabalhei até o final, mas, por exemplo, nos últimos 3 meses, ficou eu bem em estava em casa. casa. Os últimos 3 meses eu estava em casa. Então, eu tive 3 sangramentos no meio desse processo da gravidez. Fui correndo pro meu Mater Dei, voltei. E aí, não era nada, mas Só assim... Deus sabe o que é um sangramento na Só gravidez. Deus sabe o que é. Gente. E eu já tinha tido um E o que aborto ia ficar... antes. Pois é, Eu fiz 8. Então, na primeira, eu fiz e não engravidei. Assim, quer dizer, na primeira eu fiz e nem implantei. Porque o embriãozinho não foi pra frente. Na segunda, eu fiz e implantei. E engravidei. E aí, eu perdi com 8 semanas, mais ou menos. E aí, depois, eu fiz várias vezes e não engravidei. Então, eu tive um aborto nesse processo, que é também uma Muito dor doloroso. É muito absurda, doloroso. você sabe. Assim, é uma Sim. dor absurda. Eu ainda tive que esperar. Eu não fiz curetagem, minhas médicas não queriam que eu fizesse, então eu tive que esperar eliminar o feto. Então, é uma dor. É traumático, vamos falar. É traumático. Não é legal. Mas eu acho que tudo faz parte pra chegar no momento que a gente precisa chegar. A gente acaba crescendo na dor, é muito louco, né? Nossa, e você começa a entender melhor o outro, você começa a entender esse processo, você começa a entender a maternidade, eu acho que a partir daí. Que é um momento realmente que você vai se tornando mãe aos poucos, sem perceber que você já tá se tornando mãe. É uma né? preparação. E cada um vai ter a sua. Exatamente. É muito doido isso. Exatamente. Então, assim, esse processo foi um processo longo, mas é um processo que aconteceu na hora certa, do tempo certo. Sim. Com certeza. Comigo, eu acho que foi a mesma coisa. Eu olho pra trás e falo, nossa, eu tinha que ter passado por isso. Eu tinha que ter vivido isso. Eu virei outra Renata. E essa Renata era muito mais mãe do que a outra. E assim, a gente tem que acreditar. E é o que você falou, mudar o mindset e falar, vou preparar meu corpo, porque é o forninho, né? Exatamente. A gente tá ali cuidando de uma vida. Não, e gêmeas eu nunca esperava na minha vida, né? E quando você soube, como é que foi sua reação? Me conta. Então, eu tava na minha médica, ultrassonografista, e aí, assim, a gente tinha colocado 2, ok. Eu Você não já tinha acesso aos videozinhos? Não, o que eu tinha recebido antes, sim. Só que como eu coloquei, e como eu não engravidei nenhuma das vezes, eu falei assim, pode ser que eu não vou engravidar de jeito nenhum. Então, eu já tava preparada para não estar grávida. Aí, quando eu descobri que eu tava grávida, que eu fiz o exame de farmácia uma semana antes, porque é óbvio que eu ia fazer isso, né? Não ia obedecer minha cara.
E aí eu fiquei histérica, que aí na mesma hora já deu. Eu falei, não, deu certo. Fiz o de farmácia, tava 3 mil. Deu super certo, gente. O beta 3 dela... mil, meu beta. A princípio, das pessoas dá 300, meu deu 3 mil. Geralmente dá 180, meu Deus, 180. Aí o povo, nossa, tá grávida de trigêmeos. Eu falei, pelo amor de Deus, trigêmeos não dá, porque trigêmeos é muito braço. Não, e outra, o médico não ia mentir que colocou 2 e colocou 3, não, mas né? podia ter multiplicado 1. Ah, tá, entendi. Porque sempre tem essa possibilidade. Podia ter virado 4. Meu Deus, Facilmente. É Ainda mais que o embrião tava perfeito, podia ter virado 4. Então, eu tava morrendo de medo. Então, na hora, beleza. Então, eu falei assim, não, então tô grávida de uma. Na hora que eu vi 3 mil, eu falei, ixi, Maria. Então, eu acho que Maria mesmo. Deve ter acontecido alguma coisa aqui. E eu nunca, na minha vida, sonhei em ter gêmeos, porque pra mim era uma coisa muito distante. Na hora que ela fez o ultrassom, eu lembro da cena, eu também tenho um vídeo, depois eu vou te mostrar. Ela tá assim, ó, tem 2 saquinhos gestacionais. E eu olhei pro Rodrigo, eu falei, são gêmeas! Meu Deus. Mas é tão engraçado que na mesma hora eu já, ok, são gêmeos. Tá tudo certo. Tá tudo certo. E Eu uma não barrigada assustei. só também, Eu só né? falei assim, são gêmeos e tá tudo bem, então tá tudo certo. E foi. Você recebeu. E outra, qual a sua idade? E Eu não você iria falou ter que ia outro. ser a última Não. tentativa. Eu tô arrepiada. É minha última tentativa. Eu tenho 43, né? Que você 43. tinha 43 anos. É. E foram gêmeas. Aí você fala assim, era pra ser. Era pra ser. Era pra ser. Os outros 2 estão lá congeladinhos e vão morrer frozen, porque não tem jeito, eu coloquei mais. Vou morrer Porque não dá. 50 anos. Hein, ô Bruninho? Não tem contração. Não tem jeito de colocar com 50 anos de idade, não. Olha, Mas tá muda de lindo. idade, Não tem muda de jeito. ideia. Cláudia Raia é só uma, minha filha. Não tem jeito, não. É verdade. Não, ela é muito corajosa. E aí eu vi que eram gêmeas e segui essa gravidez dessa forma. No meio do caminho, também contar uma história, eu tive que colocar um pesário no meu útero. Não sei se você sabe disso. Conta pra gente, o que é pesário? Pesário é tipo um donuts, assim, redondinho. Não chega a ser a tela da cerclagem, não. É diferente. Não, duro. Um donuts duro de plástico, duro, assim, bem grosso, que ele dobra, enfia dentro enfia na vagina, entra dentro, na boca do útero, abre e ele suspende o útero. Ah, que legal. É tipo um segura-bebê. Segura bebê. Por quê? Porque eu tava tendo... o meu útero descia um pouquinho, mesmo antes de estar pesado, e ele comprimia a bexiga dobrava e não saía a urina. Aí eu ia chorando pro hospital pra passar a sonda, voltava. Ia chorando. Até um dia que eu fui 2 vezes, na parte da manhã, aí minha médica falou, chega. Amanhã nós vamos colocar um pesado. A importância de ter um médico. Não, que obstetra seja especialista em risco, que seja seguro. Porque meu parto, por exemplo, demorou 20 minutos. Você lembra? Porque por acaso eu fiz foi as você fotos. que fez. Mais lindas do mundo. Nossa, aquelas fotos são bonitas mesmo. Nossa Senhora, muito lindo. É então, muito assim, amor. é todo um processo que você passa pra chegar lá, e depois é uma felicidade, depois vem aquele medo na barriga, no frio, na espinha de pensar assim, e agora? Como é que eu vou fazer com gêmeas? Nossa, é tudo dobrado, e como é que vai ser em relação a cuidar? Como é que eu vou amamentar? Tudo vai se ajustando, né? Vai. A gente brinca aqui que é videogame, né? Cada hora passa uma fase. E assim, e todo mundo fazendo um castelo, aí o Rodrigo, a gente ia festa de família, todo mundo apavorado, como que vai ser? E eu e ele, a gente olhava e falava assim, vai Vambora. dar certo. É isso. Vai dar certo, tá tudo certo. É isso. Eu não sei, o meu apartamento tava pequeno, ok, então vamos pro maior. E aí fomos pro maior e deu tudo certo. Então, assim, eu acho que a gente também tem que curtir o processo. Sim. Tem que se adequar. Não tem pode que vibrar no medo. Não, de jeito nenhum. E não pode desistir no meio do caminho. Eu quase desisti. A importância de você ter uma pessoa que tá ali sonhando o mesmo sonho que você. E de ser a hora certa. Mas a gente tem que tentar até não aguentar mais. Eu não aguentava mais. Mas na hora que o Rodrigo falou, veio um sopro. Falei, então tá, deixa eu tentar mais uma vez. Um sopro de Deus ali, né? E cada mulher sabe o momento que vai falar assim, olha, chega, cansei. Sim. Não quero mais. Tô falando isso pra quem quer fazer FIV, pras tentantes. Porque é o momento certo. É a hora certa, não adianta. E você sente. E você sente. E você parou, você tentou a última com qual idade? Porque foi depois de um tempo que você voltou até essa... Eu tentei com 43. Porque... Não, mas aí você tentou a última, sem ser das meninas. Com 40. Com 40. Com Ou 40. seja, passaram 3 anos... Exatamente. Pra vir de novo já e falar tinha esquecido assim... disso, estava ótima, tranquila. Já estava muito confortável com não ser mãe. Já.
E aí E hoje veio em o dia eu Rodrigo. olho e falo, como que eu existia sem essas duas meninas? Porque a gente olha pra trás e fala assim, eu não lembro da minha vida antes Não de ter lembro. filho. Eu chego em casa, por exemplo, fecha o olho e fala- hoje eu vou chegar em casa, elas vão estar lá quase querendo dormir, e a gente tem um ritualzinho nosso que a gente deita, acende luzinha no teto, conta história. Fala, gente, o que eu fazia quando eu chegava aqui? É muito louco isso. É, porque preenche, né? Preenche. É muito doido. E como que foi o apoio da família e dos amigos, né? Porque todo mundo já, pelo menos eu, que tava pertinho, já sabia da sua história. Acho que qualquer lugar que você ia, você contava um pouquinho dessa história pra Contava. gente. Tem a ver com a sua jornada. Como que foi na hora que você contou, assim? Porque eu chorei, né? Na hora O povo que você... chorava era no litro, né? É. Como que foi na hora que você contou, assim... Que você segurou um pouco, né? Você segurou os 3 Segurei, meses? segurei. Os 3? Os 3. Como que foi, assim, na hora que você contou? O apoio da família e dos amigos? Na verdade, assim, dos meus pais, da minha irmã, de todo mundo, que eu já não estava aguentando mais, mas foi um combinado que eu tinha feito com o Rodrigo, a gente segurou 20 dias, mais ou menos, que foi o tempo para poder saber, para ter certeza e etc. E dos amigos, a gente deve ter contado com cerca de 1 mês. E as pessoas não Vocês acreditaram. contaram com 1 mês dos amigos? Ah, deve ter sido. 20 dias, 1 mês também. Não esperou os 3 meses? Não, aí eu esperei Ah, os 3 tá. meses pra contar em rede social. Ah, Amigos, eu tô sim, falando assim, sim. muito íntimos. Sim, sim. Você ficou sabendo antes, sabendo etc. antes. Gente muito íntima, eu falei antes, mas tem não jeito foram de todos. não falar. Não foram São- todos amigos de jeito nenhum. Entendi. De jeito nenhum. E na rede social, como é que foi? Não, assim, os amigos quase morreram, né? Porque todo mundo tinha certeza que eu já tinha desistido. Eu tinha, você falava, Todo você expressava isso. Todo Eu mundo. Já desisti, eu tô bem com essa decisão, tá tudo certo. É. Todo mundo tinha desistido. Então, todo mundo assustou muito. Até meus pais, que tinham certeza que eu tinha desistido, ninguém tocava nesse assunto, que era um assunto meio impróprio, né? É, virou um tabu, né? Virou um tabu. E na rede social, quando eu coloquei o vídeo, eu acho que ele deve ter, sei lá, umas 50 mil visualizações, porque a gente fez um vídeo muito leve, muito divertido. Eu não sei se Eu você vai lembro, lembrar. eu lembro. Que a gente tava na cobertura, assim, e ele foi todo editado. Vocês, tipo, fizeram uma conversa, né? Foi. Vocês dois. A gente falou assim, a gente veio aqui pra contar, e ficou aquele suspensezinho que a gente tá grávida. Depois de gêmeas, o vídeo é muito É divertido. muito. E é muito genuíno. É muito genuíno e bem do nosso jeito, assim. E aí foi uma enxurrada de carinho, uma enxurrada de amor, de pessoas que falam, olha, você renovou minha fé, você trouxe esperança de novo. E essas pessoas que conseguiram engravidar depois falaram que eu participei do processo. Olha que legal. Não, você não acredita. Se puder ajudar uma pessoa, já é Não maravilhoso. acredita. Imagina várias. Não, foi um presente de Deus isso também. Poder compartilhar isso e poder dar esperança para outras pessoas que é possível ainda. Sim. Muito. É isso. O seu caso, pra mim, eu conto pra todo mundo. Porque pra mim, é o caso que, pelo menos, eu conheço de perto, né? Milagre. É, o seu e de mais uma pessoa aqui de BH também, que eu vou trazer aqui ainda. Que são, assim, de milagres, de perseverança, de fé, de esperança. É. E de ter ido até o limite mesmo e ter dado certo. Não, e elas nasceram com 36 semanas e 3 dias. Maravilhoso. Maravilhoso. Pra gêmeos, gemelar aos Não, 43 anos. Não ficaram nem um minuto no incubadora, nada. Eu já lembro, subiram. gente, a sala de parto. Não, era o Mineirão, né? Eu te encontrei com a Beatriz Parecia o semana Mineirão. passada, ela falou isso. Coitada da fotógrafa, porque ela não tinha nem espaço, que era tanta gente. Gente, eu não tinha espaço, mas foi Deus que me iluminou, porque eu consegui fazer umas fotos. Vamos ver se a gente depois coloca, né? Vamos. Depois do podcast aqui, em algum lugar pra vocês verem, no Instagram do Escrita por Luz, porque é a Fabi Com as com a duas. expressão assim. É. Tipo Partolândia, É, né? Partolândia. Com as 2 nenenzinhas aqui, E ó. as 3 boquinhas aqui, ó. As 3 bocas, tudo bocudo. Tudo Janás, boca. tudo botox. E aquela foto, assim, que você olha pra foto, você fala, meu Deus do céu, essa mãe tá muito feliz. Foi uma bênção, foi assim, um sonho. E o parto foi lindo, foi muito rápido. E Parto também é uma poderia. festa. Não, e também poderia ter dado problema. Não sei se você lembra que eu Do tinha um mioma. mioma. E o mioma tava do tamanho da cabecinha delas, que enquanto a gravidez foi avançando, Você o tava mioma com quase foi crescendo. 3, né? Quase 3. Tem Meu uma foto Deus que tem do céu. um negócio assim em cima da minha barriga antes de começar o parto, que não são elas, é o mioma. Meu Deus. Então, e aí, eu como é ia que faz? ter- Aí tem esse risco na Não, hora eu também? ia ter que tirar o útero, o ovário e eu ia ter hemorragia. Então, o maternidade estava todo preparado. Nossa, ainda bem que ninguém me contou isso. Eu não te contei isso, não? Acho que dá... Desculpa, já dá... Eu fiquei até... Até emocionada aqui. Eu sabia do mioma, você me contou, mas do risco de hemorragia, acho que eu não tinha tanta noção assim, não. Não, e O que é foi bom. maravilhoso. Não, e é ótimo, porque foi maravilhoso também. Minha médica é muito competente, 1 minuto fez. O mioma tá aqui, deve ter virado uma azeitona, e tá tudo certo, e é.
E é isso. Maravilhoso. E aí depois, foi pra casa e você olhou pra aquelas E aí duas fui pra cá. Não, o mais coisinhas? engraçado Que foi o seguinte. aconteceu? Não, vou contar uma Me coisa conta. engraçada. Que no primeiro dia lá no hospital, a gente ficou 48 horas no hospital. E aí no primeiro dia, todo mundo foi indo embora, deixa elas descansar, tô indo embora, beleza. Aí de repente tava eu, o Rodrigo, duas enfermeiras, foram embora as enfermeiras. Aí ficou eu, o Rodrigo, duas nenéns. Aí a gente olhava pra cara dele, o que a gente faz com elas? E essas duas que nós vamos fazer com elas? Toma Aí- aqui, o filho é teu. Aí vira uma enfermeira na hora de sair e falou assim, olha, você toma cuidado, porque pode engasgar. E aí engasga com ar ou com alguma coisa, então qualquer coisa vocês chamam a gente. Aí, Meu Rodrigo, Deus. oi, eu vou dormir como? Novo medo instalado, Aí, pô. não, mas ela tava meio que orientando, mas Uhum. o pai e mãe de primeira viagem, aí ele ficou olhando e falou assim, eu não vou dormir não. Aí ele ficou até o dia seguinte assim, ó. Com os olhos abertos. Olhando pras duas, assim. Mas sabe que isso é mais comum que a gente imagina? Muito, mas... Eu e o Rafa, quando o Léo nasceu, eles deram, né? 50 ml de fórmula. Não pode. Tem que dar no máximo de 5 a 15 ml de Aham. fórmula, porque o estômagozinho deles é muito pequeno. É. Eles falaram, mas ele foi tomou 50 ml. Mas claro, a criança não tem noção da saciedade. E ele vomitou da bile, vomitou tudo. Assim, aqueles microvômitos, né? Tadinho. A noite inteira. Então ficava. Eu lembro que a gente tava com duas camas. Ah, A gente não, deu gente. sorte. Uma cama aqui, outra cama aqui. Aí ficou o Léozinho, assim, no meio, aquele micro ser de 3 quilinhos, assim. E a gente acordava e acudia. A noite inteira. Não, eu gente. falo, não, a gente Não, passa gente, por cada é um. cada um. A gente já começa, meu filho, na marcha lá na Nossa. frente, ó. Bah. Mas e aí? Cheguei em Chegou casa, fui apresentar elas pro Luke, meu cachorro. Aham. Como é que também foi tem uma essa? cena linda. Ele ficou cheirando a cabecinha delas. Eu deixei ele subir em cima da cama de casal e abaixei com elas, cheirou, passou o narizinho e tal, pra ele entender. É muito né? importante essa relação com o pet Nossa, pra muito criança. importante. E elas são loucas com ele. E aí a gente foi, e aí começa essa loucura de aprender tudo, aprender a dar banho, aprender a amamentar. E amamentar gêmeas. E eu já tinha reduzido o seio nessa cirurgia que eu falei aqui anteriormente. E aí, ali naquele momento, aprender com a redução de seio, com 43 anos, é um desafio. Mas eu coloquei na minha cabeça que tudo ia ser eu ia curtir cada processo. É porque depois você passou por tudo, até os perrengues a gente agradece, Eu não tava é? achando tudo uma delícia. mas Eu é. tava achando tudo uma delícia. Tanto é que um mês depois eu comecei a dar aula à noite. O povo falava, você tá louca? Como é que faz? A amiga minha falava, nossa, eu nem lavava o cabelo. Fiquei uma semana sem lavar cabelo. Eu falei, você tá louca? Uma semana eu tava no salão. Lavar cabelo eu lavei desde o primeiro dia. Sim. Uma semana eu tava no salão, fazendo uma escova, fazendo unha. Porque eu acho que a mulher também tem que entender que nasceu uma mãe e continua tendo uma mulher ali Sim, atrás. sim. E mãe de gêmeas acha que tem que ficar descabelada de pijama o dia inteiro rondando. Não existe isso Você pra sabe que eu acho que criou-se uma cultura, no Brasil principalmente, dessa coisa de ficar 3 meses dentro de casa, não sair com a criança, não tomar banho, tem que correr, tem que fazer. Que eu acho que as mulheres internalizaram tanto isso que acabam que elas acomodam pra isso. Também acho. Por quê? 5 minutinhos de tomar um banho? Quê? Não. Às vezes fica no celular, aí não deu tempo de tomar o banho. Exatamente. Eu acho que são prioridade não, é a prioridade, porque não tem prioridades, né? É uma É isso prioridade. Então, assim, gente, deu uma sonequinha. Pô, tudo bem, são 2, vão lá. Não, Uma Rê, dormiu, não tem a outra desculpa. não. Não tem Aqui, desculpa. Rodrigo, fica um pouquinho com a Maitê, que a Maria dormiu, eu vou tomar meu banho. É isso. Ia tomar Ó, banho mesmo. Eu tive uma rede de apoio muito boa, então não posso reclamar. Porque eu tive babá, minha mãe tava lá todos os dias. Então, ok, meu marido tava trabalhando, mas ele tava lá. Então, ok. Então, por exemplo, você é mãe de gêmeos e não tem nenhuma rede de apoio. Aí eu entendo perfeitamente. Então, também a gente tem que falar da tem casos e realidade, caso e casos. caso. Eu estou falando do meu caso. Caso de quem tem uma babá ou então uma mãe pra ajudar, dá tempo de tomar um banho, dá tempo de, sabe, de se cuidar, de passar um creme, de fazer dá tempo. Mas ir no banheiro com o bebê no colo é real, né? A real oficial, total. Mas isso número é 1 e número 2. Não, com isso o é bebê no total. colo é de praxe. Isso- Com 2, então. Não, aí você tem que perder. Não, com 2 você tem que perder a noção. Mas eu sempre tava arrumadinha, sempre tava com uma camisolinha arrumadinha. Porque eu acho que a gente não pode perder essa noção. Porque senão também, é isso que você falou, a gente fica com uma desculpa que aquilo ali é um drama. Não é um drama, Não é uma é drama. delícia. É. Tá tudo bem. E a gente é dinâmica. Nós também não somos parâmetros, né, Renata? Porque a gente é muito elétrica. A gente é muito elétrica. Mas. Aí dá toma banho tempo. até de madrugada, Dá, se deixar. dá tempo de fazer A gente dá um jeitinho. Dá tempo. Mas é muito louco isso, porque eu acho que agora o pessoal tá relaxando um pouco mais. Acho que mais passado, assim. Essas gerações estão saindo mais cedo com o neném. Pelo menos no Brasil, isso era um tabu, né? Não, porque vai ficar doente, não, porque não sei o quê, não, porque vai ir pro shopping com o menino pequeno. Uma coisa aconteceu comigo
que eu realmente fiz e assumo que eu fiz porque elas nasceram na pandemia. Então, Igual não o Léo. deixei ninguém visitar. Ninguém, assim, praticamente ninguém. Eu nem precisei de fazer tanta lembrancinha, porque eu não queria, de jeito nenhum, que chegasse Covid dentro da minha Até casa. depois de passar tudo que você passou. Não. Então, algumas pessoas entenderam, outras nem tanto, mas depois as pessoas entenderam que era uma proteção para 2 bebezinhos. Então, Sim. não tem como. Então, isso realmente eu fiz. Mas eu acho que a gente precisa de... Na mesma época que eu, tinha uma influenciadora que estava tendo gêmeos também, e ela tava o tempo inteiro nessa vibe, descabelada, louca, morrendo, descabelada, louca, morrendo, com ajuda. Eu falo, cara, não é por aí, não é isso que a gente tem que emanar, não é isso que a gente tem que colocar para as pessoas, para inspirar as pessoas. E sim que tem, uma maternidade é punk, Sim. mas que tem um lado leve também que a gente Que eu tem sempre que... falo aqui no canal, a gente não pode romantizar tanto, Não. porque não quer ter trabalho, Não igual eu falei, mesmo. tem um boneco. Exato. Mas não pode aterrorizar, porque as acho. pessoas também deixam pesada. Eu vi um parto que eu fiz agora de uma amiga minha, ela comentou comigo, que legal fazer podcast e tudo, mas aqui... Não fica falando só da parte ruim, não, que é difícil, porque eu tô assistindo uns podcasts que são realistas, que só falam da parte ruim. Ah, tudo. não. Eu fui ter filho, eu parei de assistir. É isso aí. Então, assim, a gente tem que inspirar. Por Com isso que é escrita certeza. por luz, pra gente Com iluminar as certeza. histórias. Com certeza. E eu tenho uma pessoa que eu quero chamar aqui, que já aceitou e vai vir, que ela tem mãe de 4 meninas. Da Carolzinha. Da Carolzinha. Ela vai vir aqui contar pra gente como que ela faz pra ter tempo de assistir Netflix com o marido, que é coisa que eu com 1 às vezes não consigo, com 4. Por quê? Rotina. Isso que eu ia falar, ela é super disciplinada, ela é amiga minha também, super disciplinada, tem hora pra tudo. Uma vez quando a gente conversou, as meninas delas são quase 1 ano mais velhas do que as minhas. Ela falou, Fabi, às vezes as pessoas me acham até dura. Por quê? Porque é rotina pra tudo, porque senão minha casa ia virar uma loucura, gente. Porque Ou 4 ela é não existe. general, ou ela não tem vida. É isso. Nesse caso de 4, não tem como. Eu com as meninas, eu sou uma mãe brava. Isso eu super assumo. Mas qualquer lugar que elas forem, o comentário é, nossa, mas elas são educadas. Nossa, mas elas são boazinhas. Por quê? Porque tem rotina lá em rédea casa. é curta também, Tem né? que ser, gente, tem que ser. Assim, aí é a minha forma de educar. Eu acho que criança tem que ter rotina, tem que saber a hora de dormir, de escovar o dente, tem que pedir desculpa, tem que cumprimentar Sim. porteiro, Sim. tem que ser educado com o babá. Então, assim, se uma das duas é mal criada com a babá, eu falo, volta e pede desculpa. Lógico. Volta e pede desculpa que de ser novo. Porque educado senão com todo mundo. senão a gente cria Sim. meninos sabe, sem limite. limite. Sem limite. E como é que foi, né? Você teve as meninas, tudo foi pra casa, né? Voltou a Fabi Workaholic. Voltou. Depois de Voltou. tantos anos tentando FIV, aquele batidão, nananana, que você já estava acostumada com sua vida, né? Que a gente sabe, a gente é parecida. De ir para um lado e para o outro, aí tem 2 serzinhos dependendo de você. Mudou muito, assim? Você achou que mudou muito? Olha bem, eu levo elas pra escola todo dia, agora que elas estão na escola. Mas eu tomava café da manhã com elas antes de escola, agora é café da manhã e escola. Eu busco da escola todos os dias, eu vou revezando com o Rodrigo. Ou eu levo ou eu busco. Mas eu almoço com elas todos os dias e eu faço elas dormirem todos os dias. Eu chego antes, depois a babá vai indo com elas pro quarto, junto comigo e tal. Então, eu sou uma mãe super presente. Eu trabalho em São Paulo 2, 3 vezes por mês, porque a gente tem cliente lá, então eu sempre vou num dia e volto no outro. Eu nunca fico mais do que um dia. Ah, legal. E as minhas viagens com o Rodrigo até hoje foram no máximo de 5 dias, 4 dias longe delas, porque eu não consigo. Mas eu acho super bacana quem consegue, dar esse tempinho, mas eu ainda não consigo. Sim, cada um tem seu processo. Cada um Tá tem seu tudo bem. processo. E aí, assim, o trabalho entra no meio desses buraquinhos todos. Esse tempo que eu não tô no café da manhã, no almoço e de noitinha com elas, eu tô trabalhando. É, tipo eu. Eu dou aula toda quinta-feira, de 8 à meia-noite e meia. Por exemplo, hoje, amanhã e depois eu vou ter evento todos os dias à noite. Hoje não. Terça e quarta eu tenho evento à noite. Então, eu vou dar um jeito de buscar e levar pra eu ficar mais tempo com elas. Então, assim, eu acho que também tem a gente administrar o nosso tempo de uma forma melhor. Eu trabalho mais, igual ou mais do que eu trabalhava antes. Mas agora eu sei exatamente o tempo que eu preciso, de estar onde que eu preciso. Você foca. E eu parei, por exemplo, eu tinha 1 milhão de eventos que eu ia, aceitava todos os convites. Hoje em dia, no máximo uma vez na semana que eu saio à noite. A sua prioridade são elas. Eu consegui, e até mesmo eu consegui ver, Rê, que a gente faz muita coisa que a gente não quer, né? A gente vai em muito lugar que a gente não quer, a gente faz muito social que a gente não quer. E aí, se a gente começa a colocar foco no que realmente é preciso, nos amigos que são precisos, na família que é preciso, e no tempo de trabalho que é preciso, a gente tira essas bobagens todas que são só para fazer um meio de campo, que às vezes não é necessário. Sim, eu acho que é engraçado. A maternidade trouxe isso. Ela tira a firula
e ela traz pra gente o que tem que ser feito. E aí você dá Exatamente. valor pro seu tempo. Exatamente. Você fala assim, eu vou ali dizer que... Nossa, mas o Léo tá lá em casa agora de manhã, ou vou ficar um pouco mais em casa, depois eu faço isso. Exatamente. Você se ajeita. Não, isso porque eu voltei a fazer academia, eu faço tênis, eu faço academia, faço isso tudo que eu tô falando, ainda dou aula e final de semana, sexta, sábado, domingo é 24 horas com elas. Ou seja, as meninas têm quantos anos? 2 anos e 3 meses. Então, gente, viu? Tem vida. Super tem. Tem vida com 2 meninas de 2 anos e 3 meses. Super tem. E tem como trabalhar, ir pra academia, tudo. E final de semana, vamos pro zoológico, vamos pro circo, vamos conhecer o matinho, vamos nadar. Então, eu ainda proporciono vivências diferentes todos os finais de semana. Essa parte, final de semana, pra mim é um Mas é um o seu calo. trabalho, tá tudo certo. Mas o dia que tem livre é dele. É isso. Ponto. Pode o mundo acabar, que eu tô ali com ele. Nós temos que ir no Parque com ele. Guanabara. Vamos. O Rafa também tá falando isso comigo. Nós vamos ter que combinar. Vamos. E é interessante demais falar, porque tem essa crença, né, de gêmeos não ter tempo e não ter vida e tudo. Eu acho que a gente vai se Desmistifica adaptando. isso. O que eu mais recebo também é directs das pessoas falando, como é que você dá conta? Não, como é que você dá conta? Cara, eu durmo bem da mesma forma, eu me alimento bem da mesma forma. É questão de colocar as prioridades e tirar realmente essas coisas que roubam os nossos tempos. Sim, eu acho que a gente ainda fica melhor por eles, né? Sim. Por exemplo, a gente vai comer melhor porque a gente quer que eles comam melhor. Exatamente. Eu agora tô comendo bem melhor por causa do Bruno, que já me ensinou aqui, né, da diabetes e tal. Então, assim, a gente evolui tanto com eles. Exatamente. É muito doido. Todo dia. E o que você acha que você pode falar para essas tentantes? Qual o conselho que você dá para essas mamães? Bom, vamos lá. Eu acho que cada um sabe o time. Cada um sabe da sua dor. Mas enquanto tiver um pinguinho lá no fundo de vontade de ser mãe, lá no fundo, não para de tentar. Porque, de repente, não é aquela hora que você tá achando que é sua e você vai desistir por causa de qualquer pedrinha e, no fundo, sua família tá pronta para chegar. Então, enquanto tiver esperança, não para de tentar. Ai, que lindo! Ai, lindo Que demais! delícia, Que adorei isso delícia! aqui, Também. gente. Tem que fazer mais. Esperar pro ninho muito nascer. Bom. Já nós estamos acelerando aqui nos E eu tô feliz podcasts. demais com esse projeto. É lindo, cheio de conteúdo, bem feito, sério, maravilhoso. E essas mães vão ter muita coisa boa para aprender com você. A gente tá aqui para ajudar mesmo e para tornar os maternares, né? O maternar mais leve, porque é igual eu falei. As pessoas estão com muita informação e, gente, que fique de exemplo aqui. A gente fala que a gente tem um norte, tem nossas histórias, mas cada história é única. A gente conta, a gente inspira, mas não tem fórmula, né? Igual você falou, cada caso é de um jeito, não tem forma. Por exemplo, Maitê e Maria, elas são parecidas? Nossa, as mais opostas do mundo. Então, são completamente diferentes. Então, como que a gente pode trazer alguma receita de maternidade? A maior receita é a sua intuição. Às vezes a gente pode passar 1000 coisas, 1000 dicas, mas escuta seu coração, porque não tem nada que vai... A gente não pode perder essa essência que está se perdendo com tanta informação que as pessoas querem seguir. Seguir padrão. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que contratar fulano, eu tenho que ter um médico disso, tenho que... Não, calma, tá tudo bem. A gente está aqui para inspirar e para contar nossas histórias para poder ajudar, mas não necessariamente para ter uma receita de bolo. Vou te contar só uma coisa pra gente encerrar. Vamos lá. Eu fiz curso de sono, eu levei consultora de sono, eu fiz tudo que você puder imaginar para sono. E as meninas não dormiam bem. Elas acordavam a noite inteira, vezes 2, então você imagina. Nossa. Era uma loucura. Até que você tá falando isso, eu peguei um pedacinho da sua fala de escuta seu sentimento. E eu tentava de tudo, apagava a luz, deixava isso, deixava aquilo. Um dia eu falei assim, chega, eu não quero mais nada. Falei com a babá, falei assim, olha, fica com a Maria lá fora, que eu vou fazer a Maitê dormir no bercinho e eu vou conversar com ela. E eu vou explicar o que tá acontecendo. E aí eu entrei pra dentro do quarto com ela, coloquei ela no bercinho e falei, olha, neném, a mamãe vai ficar aqui. Se você chorar, eu vou te pegar no colo e te ponho no colo de novo. Eu vou te explicar o que tá acontecendo. Eu fiquei 1h15 com ela dentro do quarto. E ela dormiu no primeiro dia. No segundo dia, 40 minutos. No terceiro dia, meia hora. Em uma semana ela estava dormindo sozinha no berço. É isso. E depois eu fiz o mesmo processo com a Maria. Esqueci toda a teoria, todos os cursos, todas as forçações de barra, as coisas mirabolantes. E segui minha intuição. Que eu só precisava de sentir minha filha e conversar com ela. A gente às vezes fica com medo do essencial, do simples. É isso aí. Porque eles entendem tudo. Entendem. Eles entendem tudo desde a barriga. Entendem, sim. São E aí, maravilhosos. você conversa. O Rafa fez isso também. A gente não contratou ninguém. E o Rafael simplesmente falou, amor, chega, deu.
deu... Eu tô olhando o relógio. Deu 1 ano do Léo, a gente vai viajar, a gente não vai deixar ele aqui com seus parentes, assim, com os nossos parentes, né? E ele fez exatamente isso. Ele colocou no berço e falou, Léozinho, agora você vai dormir sozinho no berço, papai tá aqui, qualquer coisa, se você chorar, eu tô aqui. Deu colo no primeiro dia, colocou, deu colo no segundo dia. E foi assim, são 3 dias, né? Light, sem pressão, não adianta. Sem respeito demais. É isso aí. É isso. Delícia. Obrigada. Foi lindo. Amei. Beijo, Obrigada por ter tirado um pouquinho da sua prioridade, do seu tempo, pra estar aqui com a gente. Pra mim foi lindo. Obrigada, amor. Obrigada a você. E para vocês, mamães que curtiram, compartilhe com outras mamães, tentantes principalmente. E inscrevam-se no canal para vocês terem acesso a esse conteúdo que pode trazer muita clareza, muita luz. E, quem sabe, mais esperança aí, né? Pra ver um bebezinho que vocês desistiram, que vocês acharam que estava no limite. E lá no fundo tem aquela chamazinha de esperança.